começar a live de novo. Dá uma olhada, vê se eu consigo achar ela aí agora. Eu abri de novo. Vamos ver. A'udhu billahi Hashem, Tormiradim, Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, louvado seja. Boa noite a todos, estamos aqui agora à espera de um convidado muito especial para mim, o Sheikh Hussein Kalilo. Vamos aguardar um pouquinho, ver se ele consegue entrar na minha live aqui, para a gente poder conversar um pouco. Ninguém ainda. Estou tentando ver se eu consigo trazer para conversar comigo nosso Sheikh Hussein Kalilo. Sheikh, o senhor está me ouvindo? Dá um alô aí. Não sei o que está acontecendo. José Creve, eu estou tentando trazer o Sheikh Kalilo aqui, Kalilu, mas abro live, fecho live e não consigo, ele não consegue. Ele me vê e ele me ouve conversar, mas não consegue entrar na live. Eu não estou conseguindo entender por que ele está com vontade de falar aqui, mas vou aguardar um pouco, ver se ele aparece, né? Ver se ele consegue entrar aqui. Eu acho que vou tentar fazer um convite aqui. Vou esperar um pouquinho, né? Hoje me perguntaram por que eu estava aborrecido e se estava com algum problema. Não, não estou com problema nenhum, não. Eu tive um pouco chateado por causa de algumas religiões, né? Que o Sheik apareceu e saiu. Algumas religiões. Boa noite, Sheik. Fiz o convite pro Sheik aí para ele poder entrar na live, mas pelo menos eu estou te vendo aqui. Devagarzinho eu vou resolver isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Adicionar, acho que agora vai dar certo. Adicionando aí. Recusou, Sheik, deu aqui que o senhor recusou o chamado. Vou tentar de novo. Deu para mim aqui que o Sheik recusou meu chamado. Não sei o que está acontecendo, mas vamos adicionar, já adicionando. Só tem que aceitar aí, Sheik. Tá adicionando aí, ó. Conectando. Hello, Alhamdulillah. Graças a Assalamu Deus. alaikum.
Graças a Já, Deus, de- tá com o irmão, meu ilustre professor. já deu certo, alhamdulillah. Tudo bem? Como é que o senhor Como está? que está? Tudo bem? Tudo bem, chefe. É um prazer, Alhamdulillah. é um prazer imenso conseguir trazê-lo aqui na minha live. Obrigado, irmão. Agradecemos a luta do Senhor nesse caminho para cada vez tentar e divulgar o Islã e levar a mensagem do Islã para as pessoas, para a comunidade. Chefe, eu queria te pedir um favor. Hoje a live é Sim, sua. Hoje a live é do senhor, não é minha não. O senhor vai falar o que o senhor quiser do Islã. O senhor vai ficar à vontade. E depois, no final, o sim. senhor dá uma mensagem bonita aí para as pessoas sobre a nossa religião, sobre essas perseguições que estão acontecendo. A palavra do senhor. Quero ouvir, eu amo ouvir o senhor Ah, falar. ok. Obrigado, irmão. Agradeço. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família por causa dele. Inicialmente, agradeço o convite do Senhor, agradeço a todas as pessoas que estão assistindo e ouvindo a nossa conversa. Hoje vamos falar um pouco sobre o que o Islã quer levar para as pessoas, a mensagem do Islã para a humanidade. O Islã, como que sabemos, significa a paz. A mensagem do Islã também, a paz, tranquilidade, respeito para a humanidade. O Islã está atrás da convivência entre a humanidade, entre as pessoas. E por isso que no Alcorão Sagrado existem versículos que estão confirmando todos os profetas que foram revelados para a humanidade antes do profeta Muhammad. Por isso nós acreditamos 124 mil profetas que foram revelados para a humanidade. Desde o início, profeta Adão até o último profeta Muhammad. Hoje, o Islã está levando essa mensagem para a humanidade, seja qualquer segmentos de judaísmo, cristianismo, o islamismo, ou seja, outros segmentos fora dessas religiões divinas. Hoje, o ser humano cada vez precisa mais se aproximar, precisa cada vez unir, e o ser humano precisa cada vez ficar junto nesse caminho. A gente, mais ou menos 70, 80, 90 anos, vamos morar nesse mundo. E depois, todas as pessoas vão deixar esse mundo material e vai entrar em outra vida. Por isso, esse tempo que a gente vai viver nesse mundo material de 70, 80, 90 anos, precisamos cada um apoiar, ajudar a outra, tentar com as boas palavras, com respeito, aceitar cada um a outra. Isso é a mensagem do Islã. Isso não é uma palavra, realmente o Islã está mostrando isso. Desde o início, que o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, ele mesmo tinha essa convivência,
até que hoje nós temos o mesmo pensamento do profeta Muhammad para a gente conviver com outros irmãos, uns seguidores de outros segmentos. Hoje, infelizmente, existe no mundo alguns pensamentos que não concordam com outros, só querem todas as coisas para eles mesmos. Esse pensamento, infelizmente, existia antes do islamismo e existe hoje. Mas se as pessoas que acreditam a paz, acreditam a convivência religiosa, as pessoas que acreditam que unir a humanidade, se a gente fica junto, com certeza, pensamento daqueles grupos, minorias, que não querem unir o ser humano no mundo, não vai nada para frente. Hoje nós sabemos que existem as pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro, que é obrigação de cada um de nós é tentar apoiar, ajudar esses irmãos, esses grupos que estão sofrendo, seja as pessoas religiosamente ou politicamente ou qualquer jeito, que deveria ficar ao lado dos oprimidos, deveria apoiar os oprimidos e deveria correr atrás da justiça. A justiça é um assunto que não existe nada de diferença entre nenhum segmento. O ser humano acredita na justiça. Por isso, hoje, nossa obrigação como ser humano é isso, correr atrás da justiça. E precisamos espalhar essa justiça no mundo inteiro. Isso é a palavra do Islã. Imam Ali, alayhi salam, tem uma palavra que está falando que respeita o ser humano. Alguns deles, igual do Senhor, na religião, significa que a religião dele é a mesma religião. Alguns deles, igual do Senhor, na criatura, que significa que a criação dele é a mesma coisa que o Senhor. Somos criatura dele. O Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe diferença entre nós. Por isso, Imam Ali alayhi salam está falando, tem que respeitar eles. Isso que é verdade, acreditamos e verdade praticamos. Porque nós seguimos caminho do Islã, caminho do profeta Muhammad, caminho de Ahlul Bayt, a família do profeta Muhammad. Ensinamento deles para nós e isso respeitar a humanidade. Hoje temos essa palavra também que Man lam yashkur al-makhluq, lam yashkur al-khaliq. Quem que não agradece a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, ele não agradece o Criador, o Allah subhanahu wa ta'ala. Não está falando que quem não agradece o muçulmano, geralmente está falando quem não agradece a criatura do Criador. Criatura dele, e existem vários segmentos, muçulmano, não muçulmano. Precisamos agradecer, porque hoje no mundo cada um precisa da outra. E hoje aqui no Brasil, as pessoas, cada um está trabalhando para a gente conseguir e andar para frente. Uma das pessoas está plantando, outra está colhendo, outra está depositando um lugar, essas coisas que outra está fazendo transporte e outra e tem loja, compra, coloca lá e a gente vai comprar. Tudo isso uma pessoa não pode fazer.
desde quando uma fruta, quando é semente, até ficar uma fruta, chega à nossa casa, várias pessoas estão trabalhando até virar uma fruta, ou qualquer coisa que hoje a gente está sustentando, se alimentando. Isso é o trabalho de várias pessoas até chegar para nós. Por isso, nós precisamos agradecer cada um deles. A gente não conhece cada um deles que trabalharam até uma fruta e chega à nossa casa para a gente se alimentar. Mas sabemos que várias pessoas, vários lugares, e tentaram, trabalharam até e prepararam uma fruta para nós, por exemplo. Por isso está falando que man lam yashkur al-makhluq, lam yashkur al-khaliq, que não agradece a criatura do Criador e não agradece o Criador. Por isso, realmente, a verdade, nós precisamos conviver junto. Hoje, a beleza do mundo, e isso, com vários segmentos, mas ele está morando junto. Com cada um respeita a outra. O Islã também é uma religião de paz e religião de segurança, da tranquilidade, está levando a mensagem de paz para outros irmãos. Por isso nós abraçamos outros irmãos de outros segmentos. Não somos melhor que ninguém. Não somos melhor que seguidores de outros segmentos, outras religiões. Quem que tem mais piedade, ele é mais próximo para o Criador. Tia Calilo, eu tenho recebido Sim, muitas perguntas, e uma das perguntas que sim, mais me chama a atenção é quando as pessoas me perguntam o que, que o Islã acha sobre o homossexualismo. O senhor tem alguma sim. palavra sobre isso? Sobre a palavra e esse assunto de homossexualismo, nós temos no Alcorão Sagrado a história do profeta Lot, o que aconteceu para eles. Lado, como ser humano, a gente respeita todas as pessoas, seja uma pessoa que tenha religião ou não tenha religião. Homossexualismo, as pessoas que acreditam nesse grupo ou não. Como ser humano, a gente respeita. Mas cada religião tem um pensamento deles. O Islã, sobre o homossexualismo, não concorda com esse pensamento que homem com homem, mulher com mulher, porque o Corão Sagrado claramente está falando sobre esse assunto que nós criamos voz de homens e mulheres. E a continuação da vida é através de ser e homem e mulheres. Hoje, ser humano, o objetivo que o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou o ser humano para continuar geração depois de gerações. Se não fosse esse casamento de homem com mulher, e com certeza não iria ter hoje essa população no mundo. O objetivo que Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, criou isso. No ser humano, se a gente estuda entre o ser vivo, existe esse casais, masculino, feminino. Se estuda entre as plantas, isso existe. Entre animais, existe. E como que entre o ser humano. Entre os animais também você não pode achar que dois
masculino fica junto. Entre animais não existe. E porque a continuação da vida através do homem e mulher. Por isso, o Corão Sagrado, bem claro, está falando para nós esta parte, que nós criamos voz de homens e mulheres, cada um completa a outra. Homem completa a mulher, mulher completa a homem. E continuação de geração através desse casamento de homem e mulher vai acontecer. Por isso, nós não podemos andar contra a decisão do Criador. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele criou um ser vivo, esse jeito de casais, e nós não podemos andar contra a decisão dele. Mas respeitamos todas as pessoas como ser humano, cada um o que tem pensamento deles e é respeitado, mas como que a visão de religião e a gente não concorda com esse que seja um homem com homem ou mulher com mulher. Sim. Cher, outra coisa, eu vou te fazer as perguntas que me fazem para tomar Sim? alguma coisa, né? Me perguntaram aqui agora a respeito de quatro esposas, a respeito de esposas Uhum. no Islã. Sim. Sim, sobre essa pergunta que eu tinha uma palestra na universidade antes da pandemia. Perguntaram essas perguntas, por que os muçulmanos casam 5, 6 mulheres? Eu respondi a primeira coisa que pode casar até 4, não 6, 7. Isso também não é obrigatório e pode. Primeira, segunda, mais de 95% dos muçulmanos só tem uma esposa. O terceiro, e eu falei, hoje aqui no Brasil, por exemplo, os brasileiros, cada dia uma. Hoje fica com uma, outro dia fica com outra. Isso realmente não existe. Existe. A outra, porque o Islã está falando que o homem pode, não é obrigatório. Como que falei, mais de 95% dos muçulmanos só têm uma esposa. O que o Islã permitiu para o homem até casar até 4 esposas. Isso também, as 4 esposas, porque uma pessoa que tem a primeira esposa, porque a segunda esposa? A primeira tem problema, não pode, tem algumas doenças, não pode ficar grávida, todos esses assuntos. Se ela tem alguns problemas, doenças, tudo isso, pode conversar com ela e depois segunda. Mas sem um motivo, não dá isso que uma pessoa que amanhã vai casar outra. Não, por quê? Além disso, o Islã está colocando algumas condições se uma pessoa quer casar a segunda. Como que falei, primeira, por que quer casar? A primeira tem problema de algumas doenças, não pode ficar grávida, tal disso. Além disso, se quer casar, e deveria fazer a justiça entre elas. Como se tem condições, por exemplo, se tem comprou uma casa para a primeira, mesma coisa tem que comprar para a segunda. Se comprou algumas coisas para a primeira e tem que fazer a justiça, comprar a mesma coisa para a segunda. Só aí já basta. Se não consegue fazer a justiça, não tem direito de casar. É a segunda. Por isso que o Islã coloca as condições. Não é isso que cada pessoa chega, amanhã vai casar a segunda. Além disso, o que o objetivo do Islã colocou esse
permitiu. E vamos ver que a gente fala que todas, vou perguntar, todas as meninas têm direito de casamento ou não? Com certeza, todas têm direito de casar. Todas têm direito de ter um filho, que ama o filho, cuida do filho. Tem direito a ter um marido que apoia ela, cuida dela. Isso é direito dela. Agora, se a gente pesquisa, estuda, no mundo inteiro, as pessoas que estão na idade de casamento, as meninas são mais que meninos. Vocês podem pesquisar. Se a gente fala que um homem tem direito de casar com uma menina, vai ser uma moça, um homem com uma mulher. E vai sobrar algumas moças que estão na idade de casamento. Agora, ela não tem direito de casar? Já falamos que ela tem direito de casar. Mas a pesquisa hoje mostra que as moças que estão na idade de casamento são mais que moços. Isso é uma pesquisa, está mostrando isso. Se cada moça tem direito de casar com uma moça, com certeza vai sobrar algumas moças. Ela o que vai fazer? Ela não tem direito de casar, não tem direito de... Pensamento de ocidentais, ok? Pensamento de ocidentais, está falando aqui. Ela pode fazer o sexo um dia com uma pessoa, vai ficar grávida, depois vai ter o filho, tal. Isso. O pensamento de ocidentais. Mas pergunta, ela tem o direito de fazer uma relação só uma noite, outra da vida? E ela vai ter o filho, onde que é esse direito desse filho? E onde tem um marido para apoiar ela, cuidar dela? Mas o que o Islã está oferecendo? O Islã está falando, as pessoas que têm condições para resolver esse problema que está sobrando, e as pessoas que têm condições podem casar a segunda para resolver esse problema. Vocês podem pesquisar alguns países não islâmicos obrigaram o povo deles para casar em mais de uma esposa. E vocês podem pesquisar sobre aconteceu a guerra entre o Brasil e de Paraguai, que depois dessa guerra, com a guerra morre os homens, geralmente os homens que morrem. Sobrou muitas mulheres. Quando sobram muitas mulheres, o país fica com problema. Eles obrigaram cada pessoa e casa com mais de uma esposa para resolver esse problema. Aconteceu isso mesmo na Alemanha. Eles não são países islâmicos, mas para resolver esse problema, eles obrigaram cada pessoa tem que casar mais de uma esposa. Isso é qual é melhor? O Islã está colocando um caminho, está abrindo um caminho para resolver esse problema que, logicamente, o ser humano aceita. Como que falei, é não obrigatório. E mais de 95% dos muçulmanos só tem uma esposa. Mas o Islã abriu esse caminho, se acontece algum problema, como que hoje existe, para resolver esse problema. Deixando uma observação, né? Sim? Tem que existir o porquê daquilo. Não é que tem que fazer. Tem que saber o motivo por que vai fazer, né? Sim, tem que ter uma claro, coisa tem um responsável motivo. e dentro dos parâmetros do governo, né? Sim, claro. Como que falei, não isso. Cada pessoa chega amanhã e vai casar a segunda. Não isso. Em condições, é mesmo o Islã, é mesmo o governo colocam condições, conta dessas condições. Che,
a respeito de adoção de filho. O quê? A respeito de adoção de filhos. Porque no Islã, o filho adotivo, a gente não pode registrar ele no nosso nome, né? Aham, sim. O filho, como que ele tem um pai? Cada pessoa tem um pai e uma mãe. Mas existe, às vezes, alguns lugares, algumas pessoas que têm alguns problemas, não deu certo, não colocou. Outra pessoa está cuidando e está ensinando, está... E esse não tem problema se uma pessoa levou, cuidou e colocou, botou o seu nome, não tem problema. Especialmente hoje que existem esses problemas no mundo inteiro, sobre esses assuntos. Crianças abandonadas, né? Sim, existe, não tem problema. Se outra pessoa leva, cuida e coloca o nome, não tem problema. Cher, agora um assunto que é muito delicado para nós e que falam comigo direto, né? Eu sou muçulmano, eu posso falar. Eu não sou nenhum homem bomba, mas o senhor também não. Mas o senhor poderia falar, explicar às pessoas um pouco sobre esse lado do terrorismo que eles tanto falam Uhum. que, né, a nossa religião traz. Sim. Sobre essa parte do terrorismo, sobre Estado Islâmico, ISIS, esses grupos, e também um assunto que sempre as pessoas têm pergunta, que o que é esse grupo de Estado Islâmico, ligação deles com o islamismo? A gente responde com algumas perguntas. Eu pergunto, quem fez a Primeira Guerra Mundial, os muçulmanos ou cristãos? Cristãos. Quem fez a Segunda Guerra Mundial, os muçulmanos ou cristãos? Cristãos. Quem atacou Hiroshima e Nagasaki, os muçulmanos ou cristãos? Estados Unidos, cristãos. Mas a gente não fala todos os cristãos terroristas. A gente fala quem que atacou Hiroshima e Nagasaki, ele não respeita o ser humano, não respeita a religião, não tem nada ligação com a religião. É a mesma coisa, se uma pessoa com a barba, com a palavra islâmica, está atacando, está matando, com certeza ele não tem nada ligação com o islamismo e ele não respeita o ser humano. Primeiro. A segunda, esses, quem que está morrendo lá na região do Oriente Médio? Os muçulmanos. Todo dia os muçulmanos, nossos amigos, nossos parentes, familiares, eles que estão morrendo. E o terceiro, e algumas partes desses grupos terroristas entraram dos países ocidentais, como de Alemanha, Inglaterra, França, de Colômbia, outros países entraram, que não tem nada com o islamismo. O quarto, esses grupos terroristas, eles não têm a fábrica de arma. Quem que está dando a arma para eles? Os países ocidentais. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, e eles armam esses grupos terroristas, eles matam os muçulmanos e, infelizmente, eles filmam e mostram no mundo que os muçulmanos terroristas. Que isso, a gente está vítima desses grupos terroristas. A gente está vítima desses pensamentos, a vítima dessa mídia ocidentais, que infelizmente que está acontecendo. Mas hoje precisa, e cada vez está o povo dos países ocidentais, cada vez eles está acordando, descobrindo a verdade que os muçulmanos, o Islã não tem nada com o terrorismo, o Islã é totalmente contra o terrorismo, o Islã que está combatendo com o terrorismo. Por isso, precisamos saber, precisamos pesquisar. Infelizmente, a mídia não está mostrando a realidade, a mídia está atrás de
o benefício delas, interesse delas. Por isso, precisamos hoje pesquisar, conhecer, não confiar o que a mídia está passando. Para alguns muçulmanos que estão assistindo essa live, convertidos, recém-convertidos, tem muitos que me perguntam sobre a questão xiita, sunita, sufi, e sobre os Abubites, né? Sobre a família do profeta. Sim. Eu queria que o senhor desse uma breve explicação sobre nós, principalmente os Abubites, os seguidores Sim. de Mahali. Sim. Como que temos no Islã, temos entre o cristianismo existem os grupos como evangélicos, católicos e testemunha de Jeová, outros mormons. Entre o islamismo também existem os grupos. Geralmente é um xiita, sunita. E existem alguns pequenos grupos, mas geralmente xiita e sunita. Geralmente o Islã é a mesma coisa. A direção é a mesma coisa, o profeta é a mesma coisa, o Corão Sagrado é a mesma coisa. O jejum é a mesma coisa, a peregrinação é a mesma coisa, mais de 90% das atividades isto é a mesma coisa, não existe diferença. Mas o que diferencia entre xiita e sunita, isso foi depois da morte do profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, um grupo como os irmãos sunitas, e eles falaram que o profeta não escolheu ninguém como representante. Deixou a comunidade reuniram, escolheram a primeira califado e seguiram ele. Xiita acredita que o profeta não deixou a comunidade, não abandonou a comunidade. Porque é uma escola que tem 200 alunos, tem diretoria da escola, quando quer viajar a um lugar, não abandona a escola. Escolhe uma pessoa como representante para organizar, atender, resolver. Isso, logicamente, o ser humano aceita, deveria ser desse jeito. E hoje, qualquer comunidade, qualquer sociedade, qualquer entidade, um grupo, um partido, tem um organizador. E eles não abandonam o partido deles, o grupo deles. E tem um representante em lugar de uma diretoria para resolver. Logicamente, deveria ser isso. Por isso, xiita acredita que o profeta não abandonou a comunidade. Ele escolheu um sucessor para continuar o caminho do profeta Muhammad. 23 anos e lutou nesse caminho. Recebeu a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Corão Sagrado, durante 23 anos, foi revelado para o profeta Muhammad, a paz de Deus seja com ele. Durante esses 23 anos, ele encontrou bastantes dificuldades. Agora, finalmente, ele vai abandonar a comunidade, vai embora. E, logicamente, não pode ser. Por isso, acreditamos que ele escolheu o Imam Ali como primeiro apóstolo dele, e escolheu aquele 12 apóstolos do profeta Muhammad, que é Ahlul Bayt, a família do profeta Muhammad. Esse, logicamente, ser humano aceita, fora disso, os ditos, fora disso, um versículo do Corão Sagrado confirma que o profeta escolheu. Logicamente, vou falar que para as pessoas saberem. Nós temos o profeta Muhammad, que o Islã começou com ele, recebeu a mensagem do Allah subhanahu wa ta'ala, ele fundou o Islã. Tem o profeta Muhammad, temos primeira califa, temos segunda califa.
Agora, entre esses três, qual deles tinha mais preocupação do islamismo, da comunidade islâmica? Todo mundo confirma, aceita que o profeta Muhammad, logicamente, tá certo? Tá ok. Diz que quando o primeiro califa chegou o último tempo da vida dele, ele escolheu segunda Khalifa como representante, não abandonou a comunidade sem representante. Dizemos parabéns, ele deveria fazer isso, não abandonar a comunidade. A segunda Khalifa, quando chegou o último tempo da vida dele, ele também escolheu aquele terceiro Khalifa. Ele também não abandonou a comunidade. Agora a pergunta, o profeta que tinha mais preocupação da comunidade islâmica, ele não escolheu ninguém? Pode ser? Não tem. Por isso, se a gente fala ele não escolheu, significa que raciocínio desse profeta, a lógica desse profeta é menos de primeira califa, segunda califa e menos de diretoria de uma escola. Se a gente fala isso, a gente está desrespeitando o profeta. Né? O profeta é perfeito, o profeta é infalível. Não temos um jeito, logicamente, fora de nossos títulos, fora de um versículo do Alcorão Sagrado que confirma que ele escolheu. Mas, logicamente, como que falei, o profeta não abandonou a comunidade, ele escolheu um sucessor para continuar o caminho do profeta Muhammad. Por isso que começou os irmãos sunitas falam que ele não escolheu ninguém, as pessoas se reuniram, escolheram uma pessoa. Xiita acredita que o profeta não abandonou, escolheu aquele Ahlul Bayt, que o primeiro Imam Ali como sucessor dele, e para continuar o caminho dele. Por isso, existe essa diferença entre xiita e sunita. Mas, geralmente, o Islã é a mesma coisa. Os irmãos sunitas, eles são nossos irmãos. A gente abraça eles, a gente reza juntos, a gente visita cada um outra. Mas não podemos negar a história, não podemos negar o que aconteceu na história. Sim, inclusive é prova disso que eu tenho o centro Imam Hassan aqui. Sim. E o centro Imam Hassan está sobre a minha. Eu represento o Islã aqui na minha região. Como o senhor representa o Islã aí, o Ayatollah lá no Irã, e assim por diante. Então o profeta teria que deixar alguém mesmo para representá-lo aqui. Certo. Como Jesus deixou claro. Pedro, o apóstolo Pedro, né? Sim, claro. Tem que ter uma continuidade, eu concordo plenamente. Claro, tá certo. Che, nós tivemos o Ramadã, para trás passou o Ramadã, e tivemos o mês de Gardi, né? Tivemos, agora vai vir uma nova festa para nós aí, né? Sim, Muharram, Ashura. Ashura. O senhor pode falar um pouco para nós sobre Ashura? Sim, sobre esse final dessa semana, sexta-feira, vai ser 1º de Muharram, o 1º de Ashura. Ashura, sabemos que o que aconteceu. O profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele tinha 2 netos de Fátima Zahra, Imam Hassan, Imam Hussein. Imam Hussein, que para saber a história dele, a tragédia do Imam Hussein, o que aconteceu em Karbala para o Imam Hussein, bem triste. Depois do Imam Ali, que foi atacado, mataram ele dentro da mesquita quando que ele estava rezando. Imam Ali estava rezando dentro da mesquita, atacaram e mataram ele. Que depois de Imam Ali, o filho dele, Imam Hassan,
o segundo apóstolo do profeta Muhammad, continuou. Que depois mataram o Imam Hassan, envenenaram o Imam Hassan, e depois de Imam Hassan, o irmão dele, Imam Hussein, o terceiro imam, o terceiro apóstolo do profeta Muhammad. Ele continuou o caminho. Quem que estava o califado naquela época? Porque nós temos o imam, que a gente acredita, o sucessor do profeta Muhammad, tinha outras pessoas que acreditavam, continuavam, um lugar comum, eles falavam como representantes da comunidade islâmica. Que vou falar quem eram eles. Nós temos Abu Sufyan. Abu Sufyan, e todo mundo conhece, quando o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, começou o Islã, uma das pessoas que ficou contra o profeta Muhammad é Abu Sufyan, com o filho dele, Muawiyah. Até o último tempo, ele ficou contra o profeta Muhammad. Até que ele, com outras pessoas, obrigaram o profeta Muhammad e tiraram ele de fora da Meca. Por isso o profeta Muhammad imigrou da Meca para Medina. Abu Sufyan, que depois que morreu, o filho dele, Muawiyah, primeiro califa, apoiou ele, colocou ele como representante na Sham. Sham, a região da Síria e Jordânia, aquela região. Depois do primeiro califa, segundo califa, apoiou ele também como representante daquela região. Depois do primeiro, segundo califa, terceiro califa também apoiou, ajudou ele para ele tomar conta daquela região. Depois do terceiro califa, aquela região falou só o califado da comunidade islâmica. Ele, uma pessoa corrupta, uma pessoa que todo mundo conhece, que ele, com o pai dele, Abu Sufyan, totalmente ficaram contra o profeta Muhammad. Ele organizou, matou Imam Ali. Ele organizou, matou Imam Hassan. Depois de Imam Hassan, ele morreu. Antes de morrer, ele escolheu o filho dele, ele escolheu o filho dele como representante, califado da comunidade islâmica. O filho dele, Yazid. Yazid, uma pessoa que bebia, uma pessoa que fazia besteira, uma pessoa que qualquer erro que pensa, ela estava fazendo na sua vida. Não tinha nada com o Islã. Mas o pai escolheu ele como o califado da comunidade islâmica. Ele obrigaram as pessoas, os tribos, líderes dos tribos, naquele momento, para aceitarem ele como califado. Alguns lugares compraram, algumas pessoas, eles compraram alguns lugares com a força e pegaram, eles obrigaram para aceitar. Eles sabiam uma pessoa que não vai aceitar o Imam Hussein, o neto do profeta Muhammad. Imam Hussein estava na Medina, onde que o profeta Muhammad hoje foi enterrado. Ele escreveu uma carta para o governador da cidade de Medina. Avisou que vai conversar com Hussein, neto do profeta, que aceita a gente como califado. Se aceitou, tudo bem. Se não, corta a cabeça dele, manda para mim. Hoje, esse grupo de ISIS, Daesh, Estado Islâmico existe, e eles mesmos estão falando, nós somos seguidores de Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid. Aquela pessoa que, olha, Yazid, ele escreveu essa carta, que se Hussein aceitou, tudo bem, se não, corta a cabeça dele, manda para mim. E ele chamou o Imam Hussein, entrou para conversar, falou que tem que aceitar o Yazid como califado.
Imam Hussein sabia, conhecia Yazid, uma pessoa que bebia, uma pessoa que não tem nada com o islamismo. Como vai ser o califado da comunidade islâmica? Imam Hussein não aceitou. Mas eles não tinham coragem de matar o Imam Hussein lá. Mas eles estavam atrás de um jeito de matar o Imam Hussein na Medina. O povo de Kufa, no Iraque, Kufa estava no Iraque, onde que Imam Ali governava. Eles escreveram uma carta para Imam Hussein que a gente não concorda com Yazid, precisamos o senhor vir aqui para liderar a comunidade. Imam Hussein, dentro de a Medina, não tinha segurança porque eles estavam atrás de um jeito de matar o Imam Hussein. Por isso, Imam Hussein juntou toda a sua família, avisou que vai sair de Medina para Iraque, para Kufa. Que Imam Hussein foi para a peregrinação, fazer a peregrinação. Antes de terminar, ele saiu de Meca para o Iraque. Que quando saiu do Iraque, chegou a Karbala, hoje onde que o Imam Hussein foi enterrado. Quando a notícia chegou para Yazid que o Hussein está no caminho, está indo para Kufa, mandou uma tropa para cortar o caminho do Imam Hussein, para não chegar à cidade da Kufa. E mil cavaleiros, comandantes, chegaram da cidade quando Imam Hussein chegou de Karbala, eles também chegaram, cortaram o caminho do Imam Hussein, não deixaram ele andar para frente. Até que alguns dias eles ficaram lá, um deserto, 50 graus de temperatura. Imam Hussein, com a família dele, 72 companheiros, e com a família com crianças. Chegou aqueles 1000 comandantes de Yazid, cortaram o caminho para eles. Depois cortaram o caminho da água, não deixaram eles entrar e pegar a água. Alguns dias acabou o que eles tinham. Depois queriam entrar pegar a água, porque crianças têm um filho de Imam Hussein de 6 meses de idade. Alguns dias que a mãe não está comendo nada, não está bebendo nada, não tem leite para amamentar essa criança. Vocês imaginam que um deserto, 50 graus de temperatura. Uma criança de 6 meses de idade. A mãe não tem nada para amamentar. E eles, por isso que quando que a mãe está olhando que o filho está morrendo, e chamou Imam Hussein e avisou que se eles podem pedir deles, porque cortaram o caminho da água para eles. Pede deles, se eles não querem dar água para nós, pelo menos dá uma gota de água para essa criança. Que Imam Hussein levou essa criança e levantou e pediu deles que essa criança está morrendo nessa temperatura de 50 graus, bem quente, e pode um pouco dar água para essa criança, que aquela tropa, um deles falou, e essa é a família do profeta Muhammad, não deveria deixar uma pessoa dessa família, porque se deixam eles não vão concordar de criança ou de adulto deles, não vai concordar com Yazid. Não deixa mesmo adultos e mesmo as crianças. Que um deles tirou a flecha e atacou, cortou o pescoço dessa criança. Isso é bem triste dessa história de Imam Hussein, que depois eles atacaram, mataram todos dos homens, 72 companheiros, mataram todos eles, mataram Imam Hussein, neto do profeta Muhammad, cortaram, depois de matar, eles cortaram a cabeça deles, colocaram em cima da lança
pegaram toda a família como escravos e levaram eles, e as cabeças na frente, e colocaram em cima da lança, a família atrás, levaram eles mais de 1.000 quilômetros e em pé, andando até onde que Yazid estava governando. Levaram lá. Isso é a história bem triste, por isso, Ashura, a gente está todo ano lembrando a história de Imam Hussein, que o que aconteceu para o Imam Hussein alayhi salam. Isso que Imam Hussein está ensinando para nós. Imam Hussein falou naquele momento que a morte para mim é melhor aceitar esses corruptos. Se a gente aceita o Yazid, uma pessoa que está bebendo, está fazendo besteira, como califado, o que vai sobrar do Islã? A morte para nós é melhor que aceitar e conviver com esses corruptos. Por isso não concordou, mas eles, desse jeito, mataram o Imam Hussein e a família dele. Mas hoje vocês sabem que aconteceu isso. Hoje, a história de Imam Hussein está tocando o coração de cada pessoa. O profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele falou: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. Certamente, na morte de Hussein, e a morte de Hussein acende uma vela no coração, uma luz no coração das pessoas que nunca vai se apagar. Hoje vocês podem assistir a Ashura quando acontece no mundo inteiro. Seguidor da Ahlul Bayt alayhim salam está lembrando essa história, tragédia, está lembrando essa história, e quase 1.400 anos passou, mas cada dia o nome de Imam Hussein está iluminando o mundo. Vocês sabem que o Arba'in, que 40 dias depois que Imam Hussein foi martirizado. Porque Arba'in também é isso, quando levaram a família como escravos a Zainab, a irmã do Imam Hussein, que depois que mataram o Imam Hussein, Zainab começou a defender das crianças. Qualquer lugar que foi, começou a defender do Islã. Começou a falar a palestra, qualquer lugar, e mostrar para as pessoas o que aconteceu para Imam Hussein. Na frente de Yazid, Zainab, a filha, a neta do profeta Muhammad, ela fez uma palestra, mostrou o erro de Yazid. Yazid falou: certamente ela é filha de Ali e ela está fazendo a palestra igual de Ali. Se ela algum dia fica aqui nessa cidade, o povo vai ficar contra de mim. Levam eles rápido fora dessa cidade. Que depois levaram eles voltaram. Na volta, eles chegaram outra vez para Karbala. 40 dias depois, eles chegaram a Karbala. Por isso, 40 de Imam Hussein, Arba'in. Que hoje a gente está fazendo isso. Arba'in, vocês, para saber, hoje 25 milhões de pessoas estão fazendo Arba'in de Imam Hussein. Hoje, essa palavra do profeta Muhammad, que na morte de Hussein, uma vela está acendendo no coração das pessoas que nunca vai se apagar. Depois de 1.400 anos. Hoje, qual grupo, qual partido, qual governo tem poder de juntar um lugar 25 milhões de pessoas? Mas Imam Hussein, depois de 1.400 anos, está juntando em Karbala. E esses 25 milhões de pessoas não são só muçulmanos. Tem padres... Não são muçulmanos. Hoje existe padres que estão indo para lá e para visitar o Imam Hussein. Hoje os judeus estão visitando o Imam Hussein, lembrando a história dele. Outro segmento, sim, com certeza. E a Hussein. O Imam Hussein, ele, cada dia que passa, está sendo lembrado pela humanidade, cada vez mais.
E, Sim, e o Imam Mahdi, nós estamos aguardando. sim. Sim, sobre o Imam Mahdi, como é que o profeta Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, já falamos, ele tem 12 sucessores, ou apóstolos, a família do profeta Muhammad, que o último de todos eles foram martirizados, o último dele, Imam Mahdi, que está vivo, mas tem a vida oculta, pela causa da situação. A vida do Imam Mahdi, o nascimento de Imam Mahdi, igual ao nascimento de Moisés. Avisaram Faraó, vai nascer um menino, vai acabar o reino do Senhor. Faraó ficou preocupado, por isso ele começou a matar todos os meninos que nascem. Ele matou 70.000 meninos para não nascer Moisés. Mas Moisés nasceu e cresceu dentro do palácio dele. Que quando ficou mais jovem, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para salvar o povo dele. Imam Mahdi, e ele temos os títulos bem claros. Antes de nascer ele, o profeta Muhammad avisou o nascimento do Imam Mahdi, que ele vai fazer a justiça no mundo inteiro. O governo no tempo dele era o governo abbasita. Eles ficaram preocupados. Por isso levaram o pai e a mãe do Imam Mahdi dentro do exército. Eles estavam monitorando para não nascer o Imam Mahdi. Mas o Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, queria que nascesse ele. Ele nasceu, mas tinha uma vida escondida, oculta. Ninguém sabia. 5 anos ele estava com o pai. Só algumas pessoas confiantes sabiam. Pela causa da situação que naquela época existia. Não tinha muitos seguidores, apertadas, o governo não deixava contato às pessoas com os imãs. E o jeito de Imam Mahdi nascimento isso, que o pai e a mãe estavam dentro do exército, ficavam monitorando eles. Imam Mahdi, 5 anos, ficou com o pai, e depois de 5 anos, que foi martirizado o pai, depois começou a vida oculta do Imam Mahdi. Até hoje, mais ou menos 1.200 anos, que Imam Mahdi está vivo, mas tem a vida oculta. Ele está entre nós. Temos os títulos do profeta Muhammad. A paz de Deus esteja com ele, ele falou bem claro, ele está entre vós, mas a gente não conhece ele está olhando a gente. Toda semana, 2 vezes, ações da gente foi entregada para o Imam Mahdi, ele está olhando, enxergando a ação da gente, mas a gente não conhece ele pela causa da situação aqui. E ele vai voltar, vai aparecer, vai fazer a justiça no mundo inteiro. Onde que ele vai aparecer? Os títulos bem claros, o profeta Muhammad falou, ele vai aparecer da Meca, a casa de Deus, a Kaaba. Por isso, vocês podem pesquisar. Hoje, a guerra no Oriente Médio não é pela causa da economia. Hoje, a guerra lá é pela causa do Imam Mahdi. O governo de Abbasita, como que estava, o faraó, como que estava atrás de não deixar nascer o Moisés? O governo Abbasita, como que não queria deixar nascer o Imam Mahdi? Hoje, os governos corruptos, eles estão atrás de Imam Mahdi, que se ele aparece, matam ele antes de aparecer ele. Por isso, Inglaterra, 300 anos atrás, eles criaram Wahhabita. Colocaram esse grupo de Wahhabita, onde um lugar mais sagrado dos muçulmanos, onde que vai aparecer o Imam Mahdi, a Meca, a Kaaba, a casa de Deus. Por quê? Para eles tomar conta, se aparece de Mahdi lá e matar ele antes de ele começar a missão dele. Se vocês sabem que a Meca tem a câmera, cada segundo passa informações para Estados Unidos, para Israel, para Inglaterra. Eles estão verificando cada segundo lá que quando Mahdi vai aparecer. Por isso a guerra no Oriente Médio, especialmente pela causa de o Salvador, o Imam Mahdi. Mas, com certeza, se Faraó conseguiu matar o Moisés,
ele conseguiu impedir o nascimento de Moisés, se o governo Abbasita impediu o nascimento de Imam Mahdi, esses governos corruptos também, eles com certeza que nunca eles vão conseguir. Isso porque Deus prometeu, isso é palavra do Alcorão Sagrado, que Imam Mahdi vai aparecer e vai fazer a justiça, vai acabar com todos esses corruptos, com certeza. Por isso, hoje, esses governos corruptos estão fazendo a guerra lá no Oriente Médio, especialmente pela causa de o Imam Mahdi. Sheikh Khalil, para poder finalizar agora, vamos falar um pouco para os nossos irmãos cristãos sobre Jesus e a sua mãe, Maria. Sim. O que eles representam para nós. Sim, tá ok. E sobre, inshallah, um dia sobre Imam Mahdi, um live especial, inshallah, um dia a gente vai fazer sobre Imam Mahdi, porque é importante. Sobre o... Promessa é inshallah, inshallah. Um dia, inshallah. Sobre o Jesus e Maria. Às vezes eu estou falando para alguns irmãos, dos irmãos cristãos, nós somos cristãos mais que vocês. Eles perguntam, como que é? Vocês muçulmanos? Fala que sim, a gente também acredita em Jesus e Maria mais que vocês. Nós temos no Alcorão Sagrado um capítulo Maria, que o Alcorão Sagrado cita para nós toda a história de Jesus e Maria. Os milagres que a gente acredita, milagre de Jesus, milagre de Maria, que a gente acredita, às vezes os irmãos cristãos, eles não sabem ainda. Sobre Maria, quando que a mãe estava grávida para Maria, eles prometeram, o pai e a mãe prometeram, quando nasce essa criança, porque ainda não sabiam que ela é uma menina. Prometeram, quando nasce essa criança, eles vão deixar na sinagoga, porque naquela época ainda era sinagoga, não é esse cristianismo, né? Vai deixar lá para servir, adorar, atender as pessoas. Quando que nasceu essa criança, eles viram que é menina. E falaram, agora, e o que vamos fazer? Porque não era acostumado a deixar uma menina na sinagoga. Mas eles falaram, como que a gente prometeu, e vamos deixar ela. Depois que ela cresceu, pouco cresceu, levaram, deixaram na sinagoga para ir adorar, rezar, suplicar e ajudar a atender as pessoas. Até que passou o tempo, depois Allah subhanahu wa ta'ala, um Criador, Deus, e através de anjo Gabriel, respirou na Maria, que através dessa respiração, ela ficou grávida para o Jesus. O tempo que ela ficou grávida para Jesus, e quanto tempo? Hoje, normalmente, uma criança em 9 meses tem que ficar na barriga da mãe. Jesus, só 3 dias. 3 dias foi o tempo durou que até ele nascer. Quem que tomava conta de a Maria? Zacarias. Porque Zacarias, cada vez que entrava, achava algumas frutas na frente de Maria, as frutas que não existiam naquela estação. Perguntava a Maria, de onde essas frutas? Maria avisava que Allah subhanahu wa ta'ala está revelando para mim a fruta. Porque nós acreditamos, essa criança que está na barriga da Maria vai ser um grande homem, vai ter grande responsabilidade, por isso deveria se sustentar através do sustento do paraíso. Por isso que, porque criança, a mãe quando está sustentando, a criança também está se sustentando. Por isso ela sustentou através da fruta do paraíso. Isso é um milagre dele que a gente acredita. Nascimento dela, depois que o Jesus nasceu, Maria falou, oh Deus, e o que vou falar para a comunidade? Porque todo mundo acreditava, Virgem Maria, ela não tinha um marido. Allah subhanahu wa ta'ala revelou para Maria que não fala nada e deixa que essa criança vai resolver. A criança nasceu agora, o que vai falar ele?
Maria levou na cola essa criança, Jesus. Quando entrou a comunidade, começaram a xingar, cada um falar uma palavra. Você é uma menina pura, de onde essa criança está? Começaram cada um a falar uma palavra. Maria não falou nada. Jesus começou. Jesus nasceu agora, é? Começou a falar a primeira palavra. Sou servo de Deus, foi revelado o livro sagrado para mim. Essa palavra, a primeira palavra dele, que sou servo de Deus. Isso é milagre dele, essa conversa, milagre dele. E outra que ele estava dando o cura para as pessoas que tinham doença, ele estava dando a vida para os mortos, e tudo isso com permissão de Deus. Isso é milagre de Jesus que acreditamos. Há muitas coisas que existem, mas acreditamos que Jesus, o Alcorão Sagrado, bem claro, está falando que ele não foi crucificado, que uma pessoa que era similar dele queriam pegar o Jesus e matar ele. Mas, naquele tempo que queriam pegar ele, Allah subhanahu wa ta'ala levou ele para cima e pegaram outra pessoa que era similar de Jesus e crucificaram ele. Por isso, Jesus não foi crucificado na visão do Islã. E também outra coisa que é diferente, isso, que Jesus é profeta de Deus. Jesus não é filho de Deus, porque Deus não tem esposa para ter o filho. Jesus, acreditamos, ao Corão Sagrado bem claro está falando que ele é profeta de Deus. Nós temos 5 profetas que são muito importantes, nós temos 124 mil profetas, mas entre eles 5 são muito importantes, que podemos dizer que a religião deles era mundial no tempo deles. Profeta Noé, profeta Abraão, profeta Moisés, profeta Jesus e profeta Muhammad. Isso geralmente sobre Jesus e Maria. Maria também é muito importante para nós. 4 mulheres mais importantes, 4 mulheres para isso. Ásia, a esposa de Faraó. Maria, a mãe de Jesus. Khadija, esposa do profeta Muhammad. A Fátima, a filha do profeta Muhammad. E sobre a vinda de Jesus, nós também esperamos a vinda de Jesus. Sim, estamos esperando a vinda de Jesus. Ele também vai vir com o Imam Mahdi, eles dois. O Imam Mahdi, 12º apóstolo do profeta Muhammad, e Jesus, eles são como salvador do mundo inteiro. Eles vão fazer a justiça no mundo inteiro. Isso aí. Sheikh Khalil, eu deixo agora as palavras para o senhor. Eu vou encerrar a live, né? Já está cansado também. E agradeço muito. E vou esperar outra oportunidade para a gente poder conversar mais. Se Deus quiser. Explicar às pessoas mais sobre a religião. Se Deus quiser. Eu também agradeço o Senhor que está tentando cada vez levar a mensagem do Islã para as pessoas. E agradeço as pessoas que estavam assistindo e estavam acompanhando a gente. Inshallah, fiquem com Deus para outras oportunidades. Que Deus te abençoe. Salam alaikum. Fi amanullah. Alaikum salam.